Just got paid, but the man needs to give me a raise. Need to work, cause if I don't, I'm gonna hurt. Lost my mind. Olá pessoa, eu sou Alexandre Magalhães e hoje nós vamos trabalhar com um desses eixos surpreendentes para a argumentação do seu texto, principalmente para deixá-lo mais inovador, mais trabalhado e com um repertório ainda mais sólido para você ajustar a qualquer discussão. Nós sabemos que ter esses eixos na manga na hora de escrever pode ser tão significativo quanto dominar a estrutura ou entender o próprio tema. Então, é interessante que você lance mão de um repertório coringa para ajustar a absolutamente qualquer texto que você for produzir. Nós já trabalhamos por aqui sobre referências de cinema, nós já trabalhamos grandes pensadores, que você encontra aí no canal com facilidade, e nesse momento a minha proposta é trabalhar com mitologia, mais precisamente alguns recortes da mitologia grega que são ajustáveis a qualquer discussão que você for produzir dentro dos seus textos. Antes que você pense que isso é um delírio, trabalhar com recurso mitológico de uma era já enterrada para construir uma argumentação, entenda que a construção mitológica foi uma forma de ler a realidade antes da abstração do pensamento, antes que se desenvolvesse a filosofia, a sociologia tal como nós conhecemos. Então, a mitologia é sim um discurso, digamos, com outros recursos mais figurativos para interpretar a alma humana e a sua existência em sociedade. Isso significa que é extremamente válido. Dentro da construção psicanalítica, há muitas releituras da mitologia para a interpretação do comportamento e da psique humana. Inclusive, se você quiser pesquisar, há materiais extraordinários, principalmente os que foram desenvolvidos a partir da psicanálise freudiana, e há boas matérias dos especialistas na área que você pode buscar também, principalmente do Thomas Boelflage. Não sei como pronuncia exatamente, mas é esse. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Uma das obras mais importantes dele é o Livro de Ouro da Mitologia, referência incrível para você estudar um pouquinho mais e conseguir ajustar os seus textos. Assim como aquela coleção da Editora Globo, se eu não me engano, é o Livro da Mitologia, lançado há pouquíssimo tempo, é também uma referência boa para você usar. Como você encaixa uma referência mitológica no texto? Olha, do mesmo jeito como você insere um livro, um filme ou uma música. Você cita, explica o significado e conta no período seguinte o que tem a ver com a discussão do seu tema, certo? Vamos a algumas então. Primeira referência incrível das histórias da mitologia grega para você ajustar o seu texto é a relação entre Dédalo e Ícaro. Dédalo era um grande artesão, uma das figuras nas artes mais reverenciadas na Grécia Antiga, e Dédalo foi contratado, entre outras funções, para construir inclusive o labirinto do Minotauro. Sim, porque o Minotauro era uma fera indomesticável, incontrolável, e uma das poucas formas de aprisioná-lo seria colocá-lo dentro de um labirinto que pudesse, naquele momento, impedir que ele destruísse o lugar onde ele estava, principalmente a nação dominada pelo rei Minos, que tinha ganhado esse presente meio torto e precisou domesticá-lo, ou controlá-lo, ou aprisioná-lo para não ser devorado por ele. E principalmente pela construção do labirinto, nossa, Dédalo foi cultuadíssimo, reverenciadíssimo, porque afinal era uma das construções mais magníficas daquele tempo antigo. No entanto, Dédalo foi um tanto quanto ousado em outras construções, principalmente porque ele ajudou Zeus a pegar a mulher do Minos. Talarico, raspa a canela. Sabe, numa história que eu não vou entrar em detalhes, porque ela é um pouco torta e um pouco pesada para esse momento. Aí você dá uma pesquisadinha. Mas enfim,
como não está permitido por horário, digamos que Dédalo cometeu um crime. E Dédalo foi preso numa torre junto com seu filho, Ícaro, né, por causa desse crime cometido. Nisso, inclusive, nós já temos uma lição interessante para abordar dentro das redações em relação à relação entre talento, intelectualidade, conhecimento e os limites de moralidade. Pode ser interessante aí, de dizer que nem sempre o domínio de uma arte, o domínio de uma matriz de conhecimento é válido em sociedade se ela fura as normas de moralidade ou os limites de liberdade. Há inúmeros temas em que a gente tem tratado disso, não? Sobre o risco de romper com a liberdade do outro, com o espaço de organização social, ou mesmo sobre o fato de nós termos uma produção de conhecimento que não respeita a sobrevivência do nosso corpo social, como o caso do desenvolvimento dessas teorias revisionistas, das fake news e desse processo todo. Ou seja, de nada vale um aparato de conhecimento substancial se ele fere a nossa existência ou a qualidade das nossas relações humanas. Já pode ficar interessante. Assim como Dédalo, mesmo sendo genial, foi preso em função desse desrespeito, nós também não temos espaço nessa sociedade quando rompemos os limites da moralidade. Mas o fato seguinte é ainda mais interessante, vinculado à história, porque Dédalo quis fugir dali, claro, junto com o filho. E Dédalo, já que era genial, propôs que asas fossem construídas para ele e para o filho, para que eles pudessem voar para longe dali, né? Da ilha de Minos e do controle daquela prisão. Então ele fez asas para os dois, que foram unidas com cera, ele uniu penas, uma armação de madeira e cera, para que ele conseguisse escapar dali. E de fato o projeto funcionou, já que ele era muito genial, é óbvio que ia acabar dando certo, né? O problema foi que Ícaro, deslumbrado com a possibilidade de voar, acabou se aproximando muito do Sol. Eles tinham essa concepção de que quanto mais alto se voava, mais quente ficava, né? Uma ideia meio torta para quem já estudou um pouquinho de física hoje. Mas enfim, pensavam assim. E aproximando-se do Sol, a cera das asas começou a derreter. E derretendo, Ícaro perdeu as asas e acabou se afogando no mar. Bom, que lição nós podemos tirar disso? A mesma base sobre liberdade. Dédalo e Ícaro têm uma construção dentro da base mitológica que sempre remete a essa história de orgulho, vaidade e liberdade. Ou seja, a liberdade, embora seja uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode receber em vida, é também a razão do seu infortúnio, se nós não reconhecermos que a liberdade é limitada. A liberdade das nossas ações, a liberdade da nossa palavra, a liberdade da nossa expressão. Então, sim, nós podemos voar, mas nós precisamos lembrar que as nossas asas são coladas com cera. A nossa liberdade é frágil e qualquer exercício extremado dessa liberdade pode comprometer a nossa sobrevivência. Então, não, você não está livre para voar por onde você quiser, você não está livre para dizer o que você pensa. Tudo é controlado, né, pela nossa própria natureza humana. Então, quando nós pensamos isso em relação ao discurso de ódio, quando nós pensamos isso em relação à manifestação de violências, de preconceitos, nós precisamos lembrar, as asas são de cera. Então, se o exercício da liberdade foi extremado, sim, nós vamos derreter e, obviamente, a nossa existência vai ficar comprometida, assim como das outras pessoas que nós tivermos ofendido ao longo do exercício da nossa liberdade. Então, o derretimento das asas é um alerta sobre o risco do exercício da liberdade, certo? Então, que Ícaro seja uma lição sobre esse controle. Outro mito curioso para você usar na maioria dos seus textos é o da senhora Medusa, né? Já deu para perceber que eu sou fã? Enfim, Medusa é uma das figuras mais icônicas dentro da construção mitológica, principalmente porque ela incorpora o que a gente fala muitas das vezes como a criminalização da vítima. Vou explicar.
Medusa era uma mulher muito linda, uma das sacerdotisas de Atena, e num belo dia, a Medusa, assim, junto com as irmãs, estavam indo ao templo de Atena, e lembrando que todas as sacerdotisas de Atena eram virgens, era preciso a castidade, segundo a construção mítica daquele tempo, e a beleza de Medusa era extraordinária, né? Assim como das irmãs dela também. E Poseidon, que era a representação do pai ancestral, eu já usei essa expressão algumas vezes em referência a Lacan, desse macho, sabe, incontrolável, que tem um poder de manifestação de masculinidade que não pode ser guiado pelos padrões de moralidade, sabe essa coisa, chamada macho escroto nessa sociedade? Pois então, Poseidon ficou encantado, maravilhado e seduzido pela beleza de Medusa, e mesmo que Medusa se recusasse a se envolver com ele, ele obviamente não aceitou um não, porque afinal a vontade dele era maior. Então, Poseidon se apodera de Medusa, abusa, né, dela e rompe com a sua virgindade. Atena, obviamente, fica possessa, afinal de contas, ninguém poderia perder ou romper a sua virgindade sendo uma das suas sacerdotisas. Mas adivinha a quem Atena de fato culpa? Vai culpar Poseidon? Não, porque o abusador quase sempre é perdoado, e ali Medusa é considerada culpada por ter profanado o nome de Atena no templo, né? Veja, a vítima nesse momento foi considerada culpada por ter sido abusada, por ter provocado. Isso aí lembra alguma coisa? Vocês estão lendo nisso a cultura do estupro? Dentro da nossa sociedade, a cultura do assédio? Porque se uma mulher é abusada é porque ela provocou? Olha há quanto tempo nós já estamos falando disso dentro das organizações civilizadas. Medusa é a primeira mulher dentro da construção mítica culpada por ter sido vítima. E aí Atena transforma tanto Medusa quanto as irmãs dela nas górgonas, num monstro de pele escamosa, né, e pegajosa, e os cabelos delas, que eram magníficos, parte principal da beleza extraordinária daquelas mulheres, são transformados em serpentes. E qualquer homem que olhasse, que mirasse Medusa nos olhos, seria transformado em pedra. Então Medusa, além de ter sido castigada, né, perdendo a sua beleza por ter sido abusada, ela ainda é condenada à solidão eterna, porque nenhum homem poderia mais se aproximar dela. Então, sendo vítima, ela fica marcada. Veja um risco dentro de uma organização social de nós marcarmos as pessoas pelos erros que nós acreditamos que elas cometem. Isso é muito comum dentro dessa sociedade, não? O julgamento é produzido sem que haja um entendimento muito claro do porquê que ele foi produzido, porque nós conhecemos só uma faceta da história, assim como Atena não conhecia o contexto todo da situação que tinha se organizado ali. E nisso nós já cancelamos as pessoas, porque a tendência, inclusive, no espaço virtual hoje é fulano over party, tá fora da festa, tá cancelado, e nós nem conhecemos. Nós já colocamos a tarja condenando o sujeito ao ostracismo, à solidão, à transformação em Medusa, né? Fazemos isso com muita frequência. Até porque, assim como Atena, nós nos sentimos no poder de sermos juízes da causa alheia, principalmente das causas que nós nem conhecemos, que nós nem dominamos. Então, Atena cancelou Medusa sentindo-se juíza, né? Personificando a justiça em si mesma e julgando Medusa pelo crime. Medusa, então, foi obrigada a se refugiar numa caverna, porque afinal de contas ela era medonha, até que, se eu não me engano, Teseu, Perseu, aí agora, hein? Que eu esqueci o nome, um desses, foi responsável pela captura
e pela morte de Medusa, né, degolada. A cabeça dela, inclusive, foi transformada em arma para petrificar os inimigos quando se aproximassem. Eu acho que tenho quase certeza que é Teseu. Né? Depois aí o senhor Gomide vai conferir isso na edição e vai acrescentar para vocês, ok? Mas ela foi transformada em arma e, pasmem, Medusa estava grávida de Poseidon. Ela foi morta estando grávida e, em função disso, do sangue dela, criou-se outras figuras mitológicas, como Pégasus, que é o cavalo alado dentro da mitologia, né? Uma história dolorida, muito dolorida, em função de uma injustiça num julgamento. E isso nunca foi reparado. A mitologia nunca reparou isso, só conta a história e considera correto que uma mulher seja punida por ter seduzido um homem, por ser bela. A mulher acaba sendo condenada por ser ela mesma, ratificando uma construção já misógina, uma sociedade já assentada sobre os valores desse pai ancestral incontrolável e das mulheres vítimas da sua própria condição. Reflete uma sociedade que está acostumada a produzir julgamentos sem antes saber do que faz, não é? Então, Medusa é uma das referências mais incríveis para você construir dentro do seu texto, certo? Bom, uma outra historinha bacana para você aproveitar também para julgar e entender essa realidade é a relação entre Prometeu e Pandora. Prometeu, para mim, tem uma significação muito rica e eu vivo aproveitando para gerar metáforas dentro das minhas discussões. Prometeu foi considerado, na verdade, uma das primeiras figuras defensoras da democracia, eu considero assim. Porque Prometeu ficava indignado com o fato de que, depois da morte dos titãs, ou do encarceramento deles, dependendo de quem é o mitólogo que escreveu o assunto, ele ficou indignado com o fato de que os deuses em ascensão, né, o panteão dos novos deuses, que foi morar no Olimpo, regidos por Zeus, ficassem com o domínio do fogo da sabedoria. Né? Na verdade, dentro da mitologia grega, eles enxergam a existência de dois tipos de fogos: o fogo que ilumina e o fogo que queima. Né? Os deuses ficaram resguardando esse fogo que ilumina, que para nós é uma metáfora do conhecimento. Entendam como conhecimento. Resguardaram para si conhecimento. E Prometeu ficou indignadíssimo com o fato de os deuses guardarem para si o conhecimento e não distribuírem isso para os homens e deixarem os homens que tinham sido recém-criados na completa escuridão, traduzindo, na completa ignorância. E por que os deuses teriam acesso ao fogo e os homens ficariam na eterna escuridão? Prometeu não se conformou com isso. E o que ele fez? Ele foi ao Olimpo, roubou o fogo dos deuses e o distribuiu aos homens. Ou seja, Prometeu foi a primeira figura defensora da democracia. Ou seja, o poder pode ser exercido pelo povo desde que ele tenha conhecimento para isso. E é injusto que um grupo poderoso detenha o conhecimento maior e o povo não, ora. Então ele distribuiu esse fogo. Né? Afinal de contas, o homem só poderia evoluir a partir do conhecimento. Então essa lição de Prometeu é fabulosa para nós, né? Mas os poderosos se conformaram com isso? Não, eles foram roubados. Então Prometeu foi acorrentado a uma rocha, condenado a essa prisão eterna e teve o seu fígado devorado ao longo dos séculos. E como o fígado se recompõe, né, todos os dias vinha uma águia para comer esse fígado e à noite o fígado dele se regenerava, mantendo o ciclo do castigo. Ele permaneceu assim até que, séculos depois, Hércules, tendo que desenvolver os seus trabalhos para se redimir de um outro crime, acaba libertando Prometeu, muito mais tarde. E os homens, como foram condenados por usar do conhecimento dos deuses? Os homens foram condenados a receber Pandora. E Pandora carregava uma urna em que estavam encerrados todos os males do mundo. Ou seja,
com o conhecimento sempre há, né, pecados, sempre há castigos, sempre há males. É impossível ter acesso ao conhecimento, à informação, sem que isso doa. É uma das maiores lições. E no fundo dessa urna que Pandora levava, só restava a esperança. A esperança, claro, de ficar livre dos males trazidos ali. Então, nós entendemos aqui sobre a importância da disseminação do conhecimento, tal como Prometeu defendeu e foi inclusive punido por isso, da má interpretação sobre a democratização do conhecimento, que gerou a punição de Prometeu e até hoje é vista em sociedade como comunismo, é vista como anarquia, como nós bem vemos por aí, e claro, sobre o ônus que o conhecimento traz em relação à infelicidade, aos males que a ciência mesma já produziu, da distorção das informações, que são aí os presentinhos da urna, da caixa de Pandora. Lição legal, né? Então dá para ajustar sobre esse circuito de realidade em que nós vivemos hoje. Bom, além disso, além dessa construção, eu acredito que a relação de Narciso também seja útil, até porque a gente vive usando narcisismo dentro da cybercultura contemporânea, e Narciso é um mito legal. Narciso, na verdade, era dotado de uma beleza extraordinária, vocês já conhecem bem, e ele foi punido para não ter acesso à sua imagem, ou seja, ele não poderia ver o seu reflexo. A única coisa que Narciso tinha, e que raramente é contado para nós hoje, é a companhia de uma ninfa chamada Eco. E Eco propagava o nome de Narciso por onde quer que ele fosse. Olha que dualidade interessante entre Narciso e Eco. Nós não nos conformamos simplesmente com a nossa imagem, com a nossa beleza, ou com o nosso orgulho, ou com a necessidade de atendermos aos padrões estéticos ou de desempenho nessa sociedade. Nós precisamos também de quem propague o nosso nome. Não é curioso isso? Veja pela dinâmica das redes sociais em que nós todos estamos imersos nesse momento. Nós precisamos não só estarmos bem, nós precisamos não só acompanharmos os padrões construídos em termos de beleza, riqueza, inteligência ou qualquer outro valor, mas nós também precisamos das nossas ninfas, das nossas ecos, que propaguem o nome, que levem o nome, que falem de nós. Né? Como dizia Mae West, não importa se falam bem ou mal de mim, importa que falem. E nós precisamos que as pessoas falem, que compartilhem o nosso conteúdo, que deem engajamento nas nossas postagens, que deem like no nosso vídeo, não é mesmo? Então nós precisamos disso constantemente. Então a nossa existência narcísica não se dá só pela apreciação da nossa beleza, e obviamente vocês devem se lembrar que Narciso se afoga na primeira vez em que tem contato com a própria imagem, quando vê refletida no rio, ou seja, esse processo é meio suicida do culto extremado e alienado da nossa própria imagem, mas nós dependemos para que isso tudo exista da propagação. Então, nós estamos cada vez mais alienados no cumprimento dos padrões estéticos, morais e de desempenho dentro dessa sociedade, e a nossa alienação é corroborada e reforçada pelas ninfas que nos propagam. E nós aceitamos de bom grado ser ninfa dos outros ou ter as nossas ninfas propagando o nosso nome, né? Então, quão incrível, divino que você é. E se você achou esse vídeo incrível, divino, está te ajudando a entender melhor a realidade, deixa o seu like aí, se inscreva nesse canal e deixe seus comentários sobre esses mitos ou outros que você queira que eu discuta nas próximas edições dessa discussão, certo? E para nós fecharmos essa discussão toda, talvez eu possa usar Teseu. Teseu, que eu estava em dúvida se tinha decapitado a Medusa agora há pouco. Teseu tem um mito curioso, uma das histórias de Teseu, porque Teseu foi um argonauta.
Ele viajou durante muito tempo em épicos intermináveis, então tem milhares de histórias sobre Teseu. A que eu acho mais curiosa é a que envolve a relação dele com Ariadne. Ariadne era filha do rei Minos. Olha como a situação está próxima, né? Falávamos agora de Dédalo e tal. E qual era a exigência maior do Minos em relação ao Minotauro? O Minotauro era uma figura, como eu mencionei, indomesticável, incontrolável e provavelmente destruiria o labirinto que Dédalo fez para ele se ele não recebesse de tempos em tempos virgens das quais ele pudesse se alimentar. Rapazes e moças virgens eram levados ao labirinto para se perderem lá dentro e serem devorados pela fera, né, pelo Minotauro. Sim, precisavam ser virgens. E aí, numa dessas empreitadas de entregar virgens para o deleite do senhor Minotauro, Teseu foi convocado. E Teseu estava de namorico com a filha do rei, Minos, chamada Ariadne. E Ariadne ficou desolada quando Teseu foi, né, selecionado para ser o almoço do Minotauro na próxima sessão. E aí o que ocorreu? Né? A Ariadne foi pedir correndo para o Dédalo um favor, uma ideia, para que o namoradinho dela não se consumisse ali, não se perdesse dentro do labirinto, e ela não perdesse, né, o crush dela. E aí o que aconteceu? Dédalo desenvolveu uma ideia super incrível e inovadora, nossa, como ninguém pensou nisso antes, de um fio, um novelo de lã, em que poderia ser amarrado do lado de fora do labirinto, e Teseu iria desenrolando esse fio na medida que entraria. Sim, nós estamos falando de uma espécie de João e Maria da Antiguidade Clássica. Então ele entrou no labirinto, né? Conseguiu passar por Minotauro, matou o Minotauro, olha que legal, ele conseguiu derrotar a fera e conseguiu sair de lá. Foi o primeiro que conseguiu sair de lá. E aí Ariadne estava, né, empolgadíssima, felicíssima, agora eu tenho um boy, pronto, não foi comido pelo Minotauro, saiu ileso de lá. Vamos nos casar, claro, não se casaram. Teseu foi convocado para viajar com os argonautas, junto com Jasão e a trupe dele, porque eles queriam fazer altas conquistas. Teseu foi erguido ao posto de herói da nação, porque afinal de contas ele foi o único que sobreviveu ao labirinto e ainda matou a fera, e Ariadne, coitada, ficou a ver navios, né? Talvez a relação de Ariadne seja a primeira manifestação de amor líquido da história, ou seja, de usar as relações para a construção do nosso próprio ego e descartá-las em seguida quando elas não são mais quistas por nós. Qual foi o desfecho aí da historinha? Ariadne ficou chorando na praia, até que Dioniso, sim, o deus fanfarrão do vinho, das festas e do sexo, viu Ariadne ali jogada na praia, ficou conformado com isso, que Ariadne era uma princesa maravilhosa, linda, e ele pegou Ariadne e a levou consigo para o bosque. Eles moravam no Monte Parnaso, se eu não me engano, e das lágrimas de Ariadne foi feita a constelação de Ariadne. Olha que lindo, né? O boy novo transformou as lágrimas dela em estrela. Então há quem vai te deixar na praia chorando sozinho e há quem vai usar suas lágrimas para fazer uma constelação. Escolha bem o seu boy, querida, né? Então a construção foi incrível ali para dizer sobre os falsos amores, sobre as ilusões, né? Perfect Illusion, Lady Gaga ouviu a história de Ariadne com certeza, e para nos alertar sobre a natureza dos laços, né? Que nem sempre os laços que nos erguem ao heroísmo são os laços que nos completam enquanto indivíduo. Então, já é uma marca das relações rasas ou das relações com segundas intenções construídas dentro dessa modernidade líquida. Entendido? Então, se gostou disso, deixa aí seu comentáriozinho que eu vou ter o maior prazer de fazer mais, ok? Um
abraço para você e atenção pro boy lixo do Teseu na sua vida. Até! I'm on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that